bem-vindos a mais um Pod das Mamis. Eu sou Ingrid Folkets e hoje eu tô com a Lu. Ô, Lu, prazer, obrigada! Estamos juntas nessa missão agora, hein? Não é? Vamos lá com o nosso Pod. E hoje a gente está com a convidada muito especial, a Carol, porque eu me encantei com o negócio social dela, que é o Colabore Futuro. Prazer, Carol. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho, primeiro, sobre você e depois o que é a Colabore com o Futuro para todo mundo estar a par, né? Tá, então, uau, pergunta longa. Já começa contando pra gente quem é a Carol. As pessoas querem saber, quem tá acompanhando a gente. Quem é a Carol? A Carol é uma sonhadora. É uma pessoa que acredita no poder de transformação das pessoas e que luta para a gente conseguir uma saúde melhor para todos, com mais equidade, menos desigualdade. Eu sou uma ativista na área da saúde, sou comunicadora e hoje, acima de tudo, eu sou mãe, que é uma coisa que ocupa uma boa parte do meu tempo e da minha cabeça e que é maravilhoso. E foi por causa dela que você começou ou foi muito tempo? Foi antes? Foi muito antes, na verdade. Eu acho que desde sempre eu tive essa veia, né, dentro de mim de precisar fazer alguma coisa diferente. Inclusive, no meu primeiro estágio, que foi na Ambev, há muitos anos atrás, eu estava como coordenadora de uma equipe e aí eu tinha, né, as coisas que eu precisava fazer, que era o que o diretor me passava, mas sempre eu tentava fazer alguma coisa extra. E aí eu lembro que eu levei a equipe uma vez para uma ONG, para eles conhecerem, para a gente ver como que a gente podia ajudá-los. Sempre tentava colocar uma pitadinha de responsabilidade social, mas como isso faz muitos anos, ainda não era, né, hoje já é super necessário, inclusive, as empresas terem a sua responsabilidade social, mas naquela época isso não existia. E aí eu tive até uma reunião com o meu diretor que ele falou, olha, você é excelente, seu trabalho está maravilhoso, eu quero que você vire gerente em breve, mas você tem que parar com essas coisas de ficar pensando. Nossa. E aí aquilo me frustrou de uma forma que eu falei, puxa, não é para mim, né? E aí, apesar de eu ter uma carreira lá super promissora, tinha um salário legal, fiquei assim, brochei naquela hora. Parece que tá faltando algo, né? E aí, minha vida inteira, assim, trabalhei em outras empresas, também grandes, multinacionais, e sempre parecia que estava faltando alguma coisa. Até que, por coincidência, ou sei lá, obra do destino, eu fui trabalhar como gerente na Abrali, que era uma das principais associações de câncer da América Latina. E rápido me tornei diretora lá, acabei abraçando várias outras áreas, conhecendo muita gente no mercado, aprendendo muito sobre isso. E estava até contando para vocês, né, que eu tenho uma doença rara também, então para mim fez muito sentido fazer esse trabalho social, que era uma coisa que eu já tinha dentro de mim há muitos anos, na área da saúde. E aí tudo isso foi se misturando e aí dentro de mim eu fui construindo essa possibilidade de ter uma coisa minha, né? E aí onde surge a Colabore com o Futuro, que tem uma missão de trazer isso mais pro... Na Abrali, quando eu tive essa experiência na área da saúde, a gente conheceu muitas ONGs em todo o Brasil, em toda a América Latina e algumas também de fora do país. E a gente adquiriu muito conhecimento. Eu digo eu e minha sócia, que hoje está comigo, ela também era da Abrali. E aí muitas ONGs falavam pra gente, como que eu faço isso? Como que eu capto recursos? Como que eu trabalho políticas públicas? Como que eu crio um projeto? E aí a gente percebeu uma grande demanda, né, que existia das próprias ONGs de se fortalecerem, se capacitarem. E aí a gente teve essa ideia de abrir o que no início era uma consultoria e hoje é muito mais do que isso. A gente tem uma terceira sócia também. E a Colabore, então, o que a gente faz? A gente trabalha para garantir que as políticas de saúde realmente atendam às necessidades da população. Então, o que a população precisa? E aí a gente trabalha para garantir que os tomadores de decisão criem leis, apliquem o orçamento, ou, enfim, criem ferramentas para nos ouvir e garantir, assim, que essas políticas, elas de fato nos atendam, porque não adianta nada criar políticas públicas sem ouvir quais são os desafios da população. Quais as necessidades, né? Exatamente. E quando surge a Colabore com o Futuro, a gente vem aqui também numa questão
pública, né, de vacinas, a gente acaba falando sobre esse tema também. Eu queria que você explicasse um pouco mais para a gente também o que está sendo discutido. Afinal de contas, tem uma consulta pública, né? Isso. Consulta pública 45. O que, que seria Mas essa o que consulta? seria? Né? Explica para as mães entenderem. Que as mães vão querer saber, né? Uma Exato. consulta pública, como que funciona Então, isso? e eu acho que é uma coisa que é muito importante para as mães e para toda a população brasileira, sabe? Apesar desse nome cabeludo que ninguém conhece, né? É uma coisa muito importante de todo mundo conhecer, todos os cidadãos. Consulta pública é uma ferramenta de participação social, ou seja, é um canal que é aberto pelo governo. No caso da consulta pública, é um formulário na internet, né? Tem esse nome pomposo, mas é um questionário que o governo abre para saber a opinião da população sobre algum tema antes de tomar uma decisão sobre ele. E a mãe acessa como esse formulário? Então, este específico que eu vou falar aqui, Tá. é só você acessar pelo site, pelo link bit.ly, bit.ly/hexavalente, que é sobre a vacina hexavalente que eu vou explicar agora. Mas para a gente saber quais são as consultas públicas que estão abertas nesse momento, pode acompanhar a Colabore com o Futuro, ou mesmo os sites do governo, que daí são muitos órgãos diferentes que abrem consulta pública o tempo inteiro. Então pode concentrar e seguir a Colabore com o Futuro para ter acesso a tudo isso. Mas, assim, na verdade, dando um passo atrás antes da consulta pública, nós todos podemos e devemos participar das decisões do governo, né? Para aquilo que a gente falou agora, que é garantir que as políticas realmente nos atendam. Então, existem essas plataformas, essas ferramentas de participação social que o governo abre, que são os canais oficiais para a gente participar. Então, por exemplo, vocês né, devem ter plano de saúde, também já usaram o SUS com certeza, porque tem muita vacina, inclusive a da Covid, que a gente tomou pelo SUS. Claro. E assim, é muito comum, por exemplo, a gente, tanto pelos planos de saúde ou pelo SUS, precisar de um exame, de um remédio, de um procedimento, e aí tem algumas coisas que são cobertas e tem outras que não. Isso. E aí quem decide? Né? A gente tem que participar dessa decisão justamente por isso. Não a hora que a gente vai usar, a coisa não está ali disponível. E aí a gente fica bravo, reclama com a família no WhatsApp, mas não adianta. Existem os canais oficiais para a gente ser ouvido. Só que poucas pessoas sabem disso e as pessoas acabam não participando. Então, é uma informação. Eu mesmo não sabia. Então, Não, também não. Fiquei conhecendo através de você. Estou então, sabendo que bom. agora. E espero que outras mães e outras pessoas se interessem, porque, no fim das contas, assim, é um impacto para o nosso dia a dia, né? Lógico. Quanto mais a Com gente certeza. participa, né, tem um impacto direto na nossa vida, no nosso dia a dia, na vida da nossa comunidade. Então, uma dessas ferramentas que são abertas pelo governo para nos escutar chama consulta pública. Existem várias outras. Tem algumas que são reuniões mesmo, que você vai lá, põe a sua carinha no Zoom ou pessoalmente, fala direto com os tomadores de decisão. Existem conferências, existem plataformas, existem um monte de coisas. Mas a consulta pública é uma ferramenta que é extremamente fácil, porque é um formulário na internet. E aí o governo pergunta, olha, o que você acha sobre a disponibilização de um medicamento para câncer de mama XYZ? Entendi. Para as pacientes. O que você acha da gente disponibilizar o teste do pezinho no SUS, né? Enfim, o ampliado. Então, assim, tudo que eles vão adicionar, tanto no SUS como nos planos de saúde, eles precisam estar na lei, ouvir a opinião da população. E aí, lógico, quanto mais pessoas participam, quanto mais pessoas contribuem, mais o governo entende Que é necessário. é necessário, que é um interesse, é uma prioridade da sociedade. Sim. Então, assim, nesse momento, a gente está pedindo, né, informando as pessoas sobre a consulta pública número 45. Que seria? Que seria número 45, porque desde o começo do ano, a Conitec, que é o órgão que avalia quais são os medicamentos que vão entrar no SUS, já abriu 45 consultas públicas. Então, é só por isso que é o número 45. Olha só. 45 de 2025, desse ano. O governo estava ali... Essas 45 passam a maioria? Ou não? Depende Não tem- muito, não tem uma depende muito, não tem uma regra. A gente até fez uma análise, a Colabore, né? Assim, porque já foram muitas, desde 2000 acho que desde 2016, se eu não me engano, que foram criadas as consultas públicas da Conitec. Eu não tenho exatamente a data, mas é mais ou menos quando a Colabore foi fundada. Existem essas consultas públicas, e lá no começo as pessoas participavam muito pouco.
E hoje, e assim, a gente atribui muito também, né, claro, a um monte de outras coisas, mas muito a Colabore, que fala sobre participação social, que orienta as pessoas sobre isso, assim, a participação social cresceu em mais de 500% no Brasil. Bacana. Então, hoje, tem muito mais coisa que vem sendo incorporada. A voz da população é um denominador muito importante neste processo, né? Então, tem um peso muito grande, sim, a nossa participação, principalmente participação com qualidade, né? Então, assim, hoje, o que o governo está avaliando? A incorporação, né, o fornecimento da vacina hexavalente no SUS, na verdade, no CRI, né, nos CRIs, que são os Centros de Referência de Imunobiológico Especial. Então, são os imunobiológicos, os medicamentos que são mais especiais, né? Então, o governo, ele tá analisando a possibilidade de incluir essa vacina hexavalente no SUS para os bebês prematuros de até 33 semanas. E essa ou 1,5 quilo. vacina seria o quê? Essa vacina é o seguinte, todo mundo, né, tomou ou deveria ter tomado aos 2 meses, a Lu tá aqui com a bebezinha, tomou Sim, hoje, ela né, tomou Lu? hoje, a minha filha, inclusive. E a gente estava conversando aqui, uma coisa interessante é que no SUS acaba tomando 2 vacinas, né? Ou seja, o bebê acaba sofrendo um pouquinho mais é a também, questão. né? A filha da Lu, a Lu pôde pagar, né, no particular, e ela tomou a vacina hexavalente, que é exatamente essa que o governo está avaliando agora oferecer pelo SUS. Tá. Hoje, os bebês que utilizam o SUS recebem já esta proteção que a vacina hexavalente traz, porque ela protege contra 6 doenças diferentes e doenças graves, tá? Então, assim, é fundamental que o bebê tome aos 2 meses, que é... Sim. E quais são elas? Você pode falar? Posso, eu não sei todas de cor aqui, eu posso até ver a colinha, mas assim, tem coqueluche, tem tétano, difteria, hepatite B. Uma das mais importantes, realmente, né? Um combo muito importante. Muito pra fazer. importante. E hoje, os bebês, eles recebem proteção contra essas 5 pelo SUS com a vacina pentavalente. Tá. E aí, Então, adicionalmente, no SUS tem pra todo mundo essa. tem a pentavalente e também tem a da coqueluche, que não entra nessas 5. Mas o bebê, é o que a Lu falou, ele recebe 2 picadinhas. Né? Então, assim, já é um bebê, principalmente quando a gente fala em bebê prematuro, que já tem uma vulnerabilidade maior. E principalmente essa vacina da coqueluche, ela traz, assim, bastante efeito adverso. Muito efeito colateral. Então, febres muito altas. E aí, assim, a gente pensar num bebezinho de 2 meses com uma febre muito alta, e em especial, quando ele é prematuro e ainda mais vulnerável, Não não é é fácil, sofrido, é muito né? sofrido. Tanto para os pais quanto para o Muito, bebê, muito né? sofrido. O ideal seria esse combo mesmo da Hexa, que já porque- protege tudo. Exatamente. né? A gente garantindo que o governo passe a oferecer, principalmente agora, para os bebês prematuros, que é o que eles estão vendo agora nessa consulta pública, já seria um alívio muito grande para esses bebês que se enquadram neste perfil. Mas, assim, uma coisa que a gente percebe muito, né? Assim, num primeiro momento, mesmo quando o SUS avalia uma parcela menor, né, da população como indicação para receber aquele medicamento ou aquela vacina, enfim, depois é muito mais fácil da gente conseguir para todo mundo. Para ampliar. Para ampliar. Então, Tá. hoje ele está avaliando, né? Então, assim, o que é essa consulta pública número 45 da Conitec, né? É saber a opinião da população, qualquer um de nós, seja mãe, seja pai, seja cuidador, seja alguém que não tem criança na família e quer ajudar porque se solidarizou. Né? Assim, a nossa opinião sobre a inclusão dessa vacina hexavalente, que vai trazer menos picadinhas para o bebê e ainda vai trazer menos efeitos colaterais, assim, muito menos efeitos colaterais, incluída no CRI, né? Que é esse centro para esses imunobiológicos especiais agora. E aí depois a gente vai lutar para que isso seja ampliado. A Colabore participou da inclusão da vacina da dengue no SUS. Agora a gente está trabalhando para inclusão da VSR nos idosos. A gente já conseguiu para as crianças, ainda não está disponível, mas a gente já teve o parecer positivo. Em breve isso daí vai estar disponível. Então, assim, é muito importante a gente participar dessas decisões, porque, como eu falei, né, elas impactam diretamente a nossa vida. E aí, tudo bem, a pessoa pode pagar uma vacina particular, né? Talvez ela fale, eu não vou participar porque é no SUS, isso não me afeta. Mas a gente nunca sabe também, né, o dia de amanhã, e a gente pode se solidarizar também com quem precisa, né? Então, Nossa, eu que não sabia dessa, já vou entrar lá, já vou Então, participar dessa consulta pública. E aí essa consulta pública é um formulário. Assim, a parte mais difícil é que a gente precisa logar no Gov.
Tá. Então, Sim. como é uma coisa oficial do governo, a gente tem que entrar lá no gov.br, que às vezes as pessoas esquecem a senha, não lembram, aí é difícil de recuperar, mas assim, quem lembra a senha é super fácil de participar, e quem não lembra a senha é importante também tentar recuperar, porque é uma causa que é É fundamental. para todos, É para né? todos. Agora, Carol, sobre a movimentação e a mobilização das mães em prol dessas vacinas, você já viu isso acontecer alguma vez? Acha necessário? Acho fundamental, né? Como eu estava dizendo, hoje essa voz da população, a voz da sociedade é muito levada em conta na hora que o governo vai tomar alguma decisão. Então, quanto mais a gente participa, mais a gente se mobiliza, mais a gente consegue mudanças efetivas. A Colabore trabalha com diversas populações diferentes, né? Então, a gente trabalha com mães, com mulheres, com crianças no sentido, né, de doenças que acabam sendo mais incidentes nas crianças, idosos, saúde da população negra, câncer, né? Então a gente pega, a gente recebe, na verdade, da sociedade muitas dessas demandas e dizendo, olha, precisamos de um medicamento para câncer de mama metastático e o governo negou. O que a gente faz? Então, eu tenho uma filha especial, ela tem convulsão, ela toma dois remédios, Gardenal e Trileptal. Sei que Gardenal tem no SUS, o Trileptal não existe. Eu posso falar para você, Carol? Você pode falar, mas a Uma questão... mãe pode, Uma para mãe vocês pode. pesquisarem se é viável Então. ou não, aí começa Então, a uma mãe, pesquisa. aí como que seria nesse caso, né? Porque assim, qualquer um pode pedir para o governo na consulta pública ou por essas ferramentas de participação social. Agora, quando o governo nem está pensando em avaliar o medicamento, a gente pode gerar a demanda. Né? Então, a gente pode, por exemplo, fazer uma petição, ou a gente pode ir lá, bater na porta mesmo, né, do Ministério da Saúde, entender, falar, olha, esse medicamento é extremamente importante, traz os dados, tantas pessoas precisam dele. Hoje, as pessoas têm que pagar do próprio bolso, e aí o governo não oferecendo, porque daí a gente tem que trazer alguns argumentos, como, por exemplo, né, esse caso do câncer de mama que a gente trouxe, que as mulheres falaram, olha, o governo negou. Foi solicitado, o governo negou. E aí a gente teve uma série de conversas com o governo, a gente fez uma petição que conseguiu assim, mais de 40 mil assinaturas em 4 dias. E aí a gente levou isso para o governo e falou, olha, vocês negaram, mas é um medicamento que, além de ser extremamente importante para a população, e eles tinham negado por preço. Neste caso, né? Falaram que o custo era muito alto. Mas, às vezes... é um olhar mais míope, né? Porque aí, quando a gente vai olhar isso a longo prazo, as internações que aquela mulher vai ter, se ela não tiver acesso ao medicamento, todas as outras medicações que ela vai ter... acaba sendo muito o mais custo alto, né? geral, né? Acaba sendo muito maior. E não só o custo financeiro, né? Mas, assim, aquela mulher, ela acaba não podendo mais trabalhar, né? Aí ela precisa, às vezes, de cuidador, e aí quem vai cuidar é o filho que vai deixar de estudar, o marido que vai deixar de trabalhar. Então, assim, tem todo um impacto na sociedade. E aí, quando a gente começa a olhar para esse todo, inclusive levar essas informações, porque o que a gente sente, assim, claro que os tomadores de decisão, eles têm muito conhecimento, principalmente esses que trabalham na área da saúde, conhecem bastante, né? São muitos que são médicos, são profissionais da saúde, são técnicos. Mas, assim, é impossível conhecer a demanda de todo mundo e saber quais são os desafios de todo mundo lá na ponta. Então, a partir do momento que a gente consegue levar isso, fica muito mais claro. E aí, no caso desse do câncer de mama, por exemplo, a gente conseguiu reverter e hoje o SUS aprovou a incorporação. Por exemplo, no seu caso, Ingrid, o que a gente teria que fazer? Teoricamente, qualquer um pode pedir para o governo avaliar a inclusão de um novo medicamento ou de um novo exame. Só que, para isso... precisam de alguns documentos que a gente, como pessoa física, não tem, né? Isso. Então, ele precisa avaliar quais são os resultados dos estudos clínicos que aquele medicamento teve, qual é o custo-benefício. Então, também precisa de um laudo, né? Um parecer econômico. Então, tudo isso a gente não vai ter. Aí, o que a gente pode fazer? A gente pode bater na porta do laboratório que produz aquele medicamento, né? E dizer, olha... você pode submeter para o governo? A gente tem interesse, a gente quer que o governo ofereça isso de forma gratuita, mas a gente precisa que você submeta. Ou uma ONG, ou uma sociedade médica, que são órgãos que têm mais capacidade, né, para poder fazer essa submissão, porque tem
acesso a esses estudos e a essa documentação toda que é necessária, que a gente não tem. Então, assim, teoricamente, o que a gente pode fazer agora, quando não foi submetido ainda, é essa pressão, né, entre aspas, é a gente falar para o governo o que a gente quer. Aí a gente faz petição, cria toda uma estratégia, faz campanha, que é o que a Colabore faz, né? Quando a gente recebe uma demanda, a gente pensa, então tá, isso é importante para aquela comunidade, o que a gente vai fazer? E isso, né, de incluir um medicamento é um exemplo, né? Precisa criar um hospital no meu bairro que não tem. Olha, eu preciso que seja criada a política de atenção das pessoas com hidrocefalia especificamente porque não existe, e aí os profissionais da saúde não estão sabendo exatamente como cuidar dessas pessoas. Então, assim, a demanda chega e aí a gente cria toda uma estratégia para entender quem que a gente vai acionar no governo, né, que está relacionado, quem que a gente vai acionar da população, e aí, claro, né, então é a comunidade de hidrocefalia, que tem filhos com hidrocefalia, ou que câncer de mama, os pacientes com câncer de mama. Então, a gente envolve as pessoas que são interessadas naquele tema e envolve também a sociedade, né? Porque, de novo, todos nós podemos e devemos fazer parte dessa decisão. Primeiro, olha, o dinheiro, ele é um dinheiro nosso, né? A gente paga os impostos e aí esse dinheiro que é usado para comprar os medicamentos, para construir um novo hospital, para tratar, né, para tudo, para capacitação dos médicos, tudo vem do pagamento dos nossos impostos. Então, a gente tem o direito de participar e dizer onde a gente quer que seja aplicado tudo isso. Né? Então, olha, tá avaliando o medicamento XYZ? Não concordo. Acho que é muito caro, né? Poucas pessoas vão se beneficiar e talvez esse dinheiro podia ser usado de uma forma melhor para comprar um medicamento que vai beneficiar uma população maior. Né? Tô chutando aqui. Sim, concordo. Então, assim, nesses canais oficiais do governo é um momento muito adequado e importante da gente participar, porque de fato é o momento de ouvir a nossa opinião, mas a gente se envolve em todas as outras fases deste processo. Não, e envolvendo em todas essas fases, uma coisa que eu acho muito interessante, assim, que você pode explicar um pouco pra gente, é em relação à desinformação relacionada às vacinas. Hoje a gente vive uma época de fake news, de muitas coisas na internet que a gente não sabe realmente se é verdade, né? Eu, enquanto jornalista, às vezes eu leio uma notícia e eu falo, nossa, como assim? Quando eu vou aprofundar naquela notícia, buscar realmente, né, tudo, a gente vê que nem sempre é verdade. Como que vocês fazem para combater essa desinformação? Porque se a gente está falando de vacina, a gente está falando automaticamente de saúde, né? E de preferência e de prevenção, né? Com certeza. Então, como que vocês fazem esse trabalho? Assim, é bem desafiador, né? Principalmente porque, realmente, eu acho que com as redes sociais, a gente tem essa oportunidade maravilhosa de todo mundo ter voz, mas, ao mesmo tempo, a gente nem sempre usa para o bem, né? Então, tem muito essa questão das fake news. E as fake news, às vezes, elas são tão elaboradas que realmente a gente acredita. Acaba acreditando, né? Então, assim, uma sugestão é sempre buscar fontes confiáveis de informação, né? E eu acho muito difícil que alguma fonte confiável diga que vacina não é necessária. A vacina, ela protege a pessoa que tomou e também protege a saúde coletiva, né? A gente tem como exemplo aí sarampo, coqueluche, que foram doenças erradicadas por conta de vacina e que estão aí com risco de volta. Voltar, né? Então, assim, eu acho que a gente tem dados muito concretos e evidências que mostram o quanto que a vacina realmente é importante e é necessária. Infelizmente, eu acho que principalmente naquela época da Covid, né? Essas fake news começaram a se alastrar mais e começou essa história, né? Das pessoas anti-vacina. Mas, assim, eu acho que o que a gente pode fazer é combater com informações de qualidade, com evidências. A gente fez até recentemente uma ação que foi muito legal na rodoviária Tietê, que a gente fez o programa Vacina ou Passa. A gente fez um quiz e aí a gente foi chamando as pessoas que iam passando pela rodoviária para participarem do quiz. Então, a gente tinha ali algumas perguntas sobre vacinação. E aí, eram 2 competidores e quem soubesse primeiro a resposta apertava o botão. E foi muito legal, foi muito divertido. Deu para perceber, né, assim, como é o conhecimento da população em relação à vacina. Qual é o nível, afinal de contas, né? Olha, me surpreendeu positivamente, no sentido de que a maioria das pessoas entende a importância da vacinação. Mas vacinam, vão lá no posto e vão até o final? Disseram que sim, né? Não, né? Infelizmente, a gente tem dados que mostram que a cobertura vacinal está abaixo
do esperado em muitos estados, principalmente norte, nordeste. Mas o que a gente pode fazer é isso, é levar informação, fazer esse tipo de ação, né, que ao mesmo tempo é divertida, é informativa. Então a gente informa de um jeito lúdico, de um jeito legal. E aí depois esse vídeo a gente colocou nas redes sociais e viralizou. Então outras pessoas, mesmo aquelas que não participaram no dia, tiveram acesso. É um vídeo que é engraçado mesmo, é divertido. Você vê algumas pessoas errando, falando ali umas coisas cabeludas. Então, ao mesmo tempo que fica divertido assistir, você também está aprendendo, né? Então, eu acho que é isso. A gente pode combater com informação. É muito importante, realmente. Carol, conta pra gente aqui sobre você estava falando dos prematuros, né? Eles vão ter acesso a essa hexavalente, né? Com essa consultoria, com essa consulta pública 45. Além deles, depois isso vai ser estendido para os outros bebês. Pode chegar a idades que não fizeram, por exemplo, adultos que não fizeram, que passaram despercebidos, como o caso das regiões norte e nordeste do país. A ideia é essa, de chegar a toda a população? Então, hoje o governo está avaliando para esta população específica, né, desses bebês prematuros. E aí a consulta pública não é garantia de que isso vai ser oferecido. Por isso que a gente fala, olha, quanto mais pessoas participarem, quanto mais... Existe um mínimo? Não, Não existe um mínimo, né? Acho que também depende muito da doença, até porque, por exemplo, às vezes a gente fala de um medicamento para doença rara. Claro que o esperado vai ser, né, de uma participação menor do que para alguma coisa que já é mais ampla. Agora, para uma vacina tão importante, que a gente fala de uma população tão vulnerável, que são os bebês prematuros, eu acho que o esperado é que se tenha mesmo um número maior, né? Então, assim, a gente ainda não está com um número super importante. A Colabore começou a divulgar faz poucos dias também, não faz tantos dias assim. Tem um prazo para que essa votação se encerre? Tem um prazo. A consulta pública ela fica aberta durante 20 dias, sempre. Nossa. A partir do momento que o governo abre, a gente tem 20 dias para participar e dar a nossa opinião. E ela vai mamãe, encerrar... corram. Sejam rápidas. Ajuda, sejam rápidos. Ela encerra no dia 30, agora. É super semana que fácil, é vem. só preencher um formulário, né, Carol? E aí, assim, aí, como eu disse, né, o mais difícil é entrar no Gov. Tem um botãozinho, ainda mais quem vai preencher pelo celular. Antigamente, eu não sei nem por que isso mudou, mas antes o site do Gov, as consultas públicas, elas eram responsivas. Então, você conseguia ver bem grande lá o botão entrar. Só que agora, quando você vê, você entra nessa consulta pública, né, que eu falei que é o bit.ly/hexavalente, vocês vão cair direto na página da consulta pública, mas precisa logar no Gov. Aí ele tá assim, bem escondidinho, um botãozinho azul, entrar, precisa ampliar ali bastante na direita para conseguir logar no Gov. Depois que loga no Gov, aí você já tá logado e você pode dar a sua opinião na consulta pública, pode ser uma opinião por CPF. E aí são perguntas, né? Assim, primeiro sobre pessoais. Então, qual a sua data de nascimento? As perguntas básicas. Básicas. Sua cor, onde você ficou sabendo dessa consulta pública. E aí depois as perguntas efetivas, né? Sobre a vacina. Então, você concorda com a incorporação da vacina? Você já teve experiência com essa vacina? Não, você já teve experiência com outra vacina com esse mesmo objetivo de controlar essas doenças? Então, provavelmente muita gente já teve, né? Com a penta e a coqueluche. Então, assim, fale os efeitos positivos, né? Fale sobre os pontos positivos que você identificou nessa experiência. Fale sobre os pontos negativos. Nossa, meu filho teve uma febre super alta, a gente ficou morrendo de medo, que foi um efeito colateral da vacina. Ou não tive efeito negativo. Ou assim, né, fala, não, nada a declarar, só acho que realmente é importante incluir a vacina. Então, assim, cada um, com a sua experiência, participa, fala o que acha, o que sente, se deve incluir, se não deve incluir, responde essas perguntas que são muito fáceis, porque é sobre a nossa experiência, a gente responde com o que a gente sabe, o que a gente tem, e essa nossa experiência é muito valiosa. Porque, no fim das contas, é aquilo que eu falei. O governo, ele não sabe o que acontece na ponta. Sim. Então, é muito importante a gente dizer, olha, eu dei para minha filha a penta mais a coqueluche, essas 2 picadinhas, e a minha filha ficou com febre alta. Ou as 2 picadinhas foram muito sofridas, porque a minha filha chora muito, né? E ela tem o reforço, não é só os 2 meses. Então, depois é com 4 meses, né? Acho depois que é com 4 meses. Aí toma de novo. Aí depois eu acho que tem mais uma dose, se eu não me engano, mas que daí eu acho que não é da coqueluche, é só a penta. Sim. Precisaria olhar o esquema vacinal. O esquema vacinal mesmo. Mas, então, assim, o bebê, ele toma algumas vezes, né, ao longo da vida.
E aí hoje, então, o governo ele tá avaliando essa inclusão para os prematuros, por enquanto é isso. Então a gente dá a nossa opinião para esta consulta pública que está avaliando a inclusão para os prematuros. Tá. Mas é aquilo que eu falei, uma vez já inserido no SUS, Aí fica né, no mais processo, fica mais fácil até da gente pedir. Olha, agora, e mesmo na consulta pública, que é esse canal de conversa, né, com o governo, de escuta do governo, a gente pode dizer, olha, sim, eu concordo que seja oferecido para os prematuros, mas eu gostaria que fosse oferecido para todos os bebês, né, para que tenha equidade, porque claro que os prematuros eles têm um sistema imunobiológico mais fragilizado, mas todo bebê precisa, né? Com certeza. Então, assim, a gente é isso que eu falei, assim, é o momento de aproveitar esse canal direto com o governo. Claro que eles estão avaliando isso, né? Não faz o menor sentido eu falar, eu acho que isso vale para o SUS para todo o Brasil, né? Todo o Brasil. Uma vez incluído, vira padrão. Aí todo mundo passa a receber. Passa a ter esse acesso. Passa a ter esse acesso. Então, por isso, assim, isso é um exemplo, né? De novo, assim, quando a gente fala de inclusão de medicamento, inclusão de exame no SUS, nos planos de saúde, é uma das coisas que a gente pode dar nossa opinião e participar. Existem várias outras ferramentas de participação social, não só na área da saúde, né? Trazendo um exemplo recente meu aqui, tem a plataforma federal, né? Que se chama PPA, então é o plano plurianual que a gente pode dar a nossa opinião para o governo federal, da onde a gente acha que o dinheiro do governo deve ser investido, quais são os programas, os projetos que a gente acha que o governo deve ser investido durante aquele ano. E existe também o municipal. Então, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo tem um site também, que é aberto todo ano, que é o Participe Mais. E aí, cada prefeitura tem o seu. Às vezes é site, às vezes é presencial. Então, a pessoa precisa buscar e entender como que é feito na cidade dela. Mas eles não fazem propaganda sobre isso, né? Porque ninguém sabe sobre isso. É impressionante. Não fazem assim. Sinceramente, eu não entendo. Né? Assim, eu não sei se às vezes é difícil, né? Porque claro que é mais fácil tomar a decisão sozinho, né? Do jeito que acha. Mas, assim, é super importante ouvir a população e é lei. Então, por isso que esses canais existem. Agora, se a gente não conhece, se a gente não participa, eles vão tomar a decisão da forma que eles entendem que é o melhor. E aí, eu estava dando esse exemplo, né? Eu recentemente eu moro num bairro que é de frente para uma pracinha. E é uma pracinha que poderia ser muito gostosa, mas não é. Porque ela tá detonada. Então, até minha filha recentemente foi brincar, tem uma casinha da árvore que você sobe e depois você escorrega. E como faltam várias tábuas no chão, ela caiu. Nossa. E graças a Deus não se machucou, mas assim, a perninha dela entrou na tábua. E aí você vai escorregar, no escorregador tem prego pra fora, o gira-gira tá com tábua faltando, tá super abandonada. E aí a gente, nesse momento, né, do Participe Mais, é o nosso momento de dizer onde a gente quer que o dinheiro seja investido. Então eu coloquei ali, eu falei, olha, eu mandei minha proposta. Mandei as fotos da pracinha, falei, olha, isso daqui tá uma vergonha, né? Eu quero que o governo, a subprefeitura, né? E você teve resposta? Ainda não, mas ainda tá na fase de votação. Então aí agora, assim, eu mando pro bairro, falo, gente, ó, se vocês concordarem com isso, vota na minha proposta. E aí depois a prefeitura ela vai avaliar quais foram aquelas mais votadas, aquelas que mais fazem sentido, e aí vão aplicar o orçamento. E aí, de novo, né? Se eles reformarem essa pracinha, vai ser maravilhoso para mim, que moro na frente, para todo mundo que mora. Exatamente. Né? Uma questão importante, né, para a gente jogar em grupo de WhatsApp. As pessoas acabam usando, né, as redes sociais de uma forma tão banal, às vezes, né, perdendo tempo com memes e tal, e às vezes não sabem, né? Pode participar de uma forma extremamente inteligente. Às vezes, Lu, ajudando. Eu fico até chateada, porque eu falo, gente, a gente, assim, às vezes, né, fornece informações tão importantes, tão relevantes, fala coisas tão legais, até na mídia, né? Não só nas redes sociais, mas na imprensa. Claro. E aí, assim, a gente sugere a pauta, mas não dá, porque eu vou falar da parede que ficou preta e era branca. Né? Assim, umas pautas que a gente fala, não é possível. Tinha, né, uma coisa tão mais importante, né, que iria... Pra debater, para falar, passar pra população. Né? Eles acabam lembrando muito nas eleições, né? As pessoas prestam atenção, ainda mais que a gente está vivendo um momento de polarização total, mas esquecem de pedir realmente o que precisa, isso é para a população. Agora, eu acho muito interessante, Carol, o trabalho que você está fazendo, no começo você comentou aqui com a gente, que você é portadora de uma doença rara. Sim. Né? Conta pra gente um pouquinho, foi a partir daí que começou a Colabore com o Futuro? Como é que foi isso, ou não? Não tem relação diretamente?
Então, eu sempre tive essa veia, né? Como eu falei lá atrás, da responsabilidade social. Sempre fiz trabalho social. Por 7 anos, eu visitava um hospital e ia tocar violão para as crianças. Olha que linda. ia Nossa, Ela contava Belíssimo história, trabalho. tocava... E todo mundo fala, nossa, que bem que você fazia para as crianças. Na verdade, eu acho que é o contrário. É. Eu que Era- recebia. Sim, né, acaba sendo assim, beneficiada, muito, né? muito. Porque assim, o que eu recebia Oh, de mas, amor. Carol, qualquer pessoa pode fazer esse tipo de trabalho? Existe algum lugar que você tem que Se se inscrever, né? inscrever, sabe? Alguma Essa- coisa, uma mãe que tem de casa que gostaria de ajudar, que, né? Como Esse faz? trabalho específico que eu fiz, que foi, né, de contação de histórias nos hospitais, é por meio de uma ONG que se chama Viva e Deixe Viver, que é maravilhosa. Eu sou muito fã dessa ONG, muito fã do Valdir, que é o presidente, ele que fundou, ele é o presidente da ONG. É uma ONG maravilhosa, eles capacitam pessoas que estão interessadas em ser voluntários, então eles dão um treinamento de 6 meses, porque você precisa ter responsabilidade com quem está lá. Né? A Lógico. partir do momento que você começa a ir no hospital, as crianças te esperam. Então, se você desiste, de repente, você vai causar uma dor ali, né? Então, você precisa passar por um treinamento de 6 meses. E aí, depois que você faz esse treinamento de 6 meses, você escolhe qual é o hospital que é mais perto da sua casa que você gostaria de fazer, de participar. Muito então, lindo esse trabalho, é né? maravilhoso, Muito é lindo. maravilhoso. E eu, assim, eu parei na pandemia, por conta da pandemia. E depois a minha filha nasceu na pandemia, então, assim, aquela loucura também de maternidade e de trabalhar, enfim. E aí, infelizmente, eu acabei não conseguindo mais fazer, mas até hoje tinham alguns pacientes, né, que iam e passavam por algum período ali, depois voltavam para casa. Mas tem a área dos pacientes que moram ali no hospital, que são os casos mais graves. E que a gente Eu nem cria um sabia que vínculo. morava paciente em hospital. Você sabia, Lu? Não, não sabia. Ela estava me Realmente, Inclusive, explicando na aquela que eu Santa te Casa. contei, Ela tá me que- falando, eu não Nossa. sabia. Faz tratamento para morar e acaba Mora morando no mesmo. hospital. Não, porque eles são precisa- abandonados às vezes também e Então. acabam ficando lá. Tem Nossa. assim, tem muito paciente, criança, né? Adulto também, mas é que eu ia na ala das crianças, que precisam de oxigênio, não conseguem se alimentar, né? Só por tubos, precisam de um cuidado muito especial. Então, assim, às vezes a mãe, o pai, a família não tem essa possibilidade de recurso, tratar em né? casa, Sim. né? E é Então- caro mesmo. E aí deixam no hospital. E aí, assim, tem essas crianças que eu tava falando que eu falo até hoje. Então, tem a Tatá, que eu amo de paixão, e ela me manda, quase todo dia me manda mensagem falando, Carol, gente. e agora ela tá num hospital também que é bem mais longe, tá mais difícil pra mim. Às vezes eu vou visitar, mas não dá sempre. Ela me pede vídeo pra eu fazer vídeo tocando violão e mando pra ela. Então, é um vínculo que você cria que é muito, muito gostoso pra eles e pra nós. É. Essa é a criança com hidrocefalia que eu tava te contando, né, Ingrid? Tinha uma criança que mora lá, não sei nem como ela tá, ela tinha 2 anos na época que eu ia, e os pais abandonaram. Imagino. Então, assim, tem coisas que são muito tristes, E mas que a assim, gente é às vezes muito tão gostoso. pouco, né? Mas não sabe a dimensão, né? Exato, de que assim, faz é muito uma gostoso. música, né? Na Sabe? vida deles e o Isso. horário que você vai, né? Então, deve e ficar o esperando sorriso que toda a você vida. recebe, né? Ó. Assim, é muito gostoso, é muito É. gostoso. Você começou fazendo esse trabalho social, né? No hospital, você estava explicando. Eu me perdi. Isso. Desculpa. Aí nesse Voltar. trabalho é onde. Aí nesse trabalho, aí assim, então eu sempre tive essa vontade, né? Desde muito cedo. Então eu sempre tentei fazer alguma coisinha. Tanto nas empresas que eu trabalhei também, que não tinham isso como foco, mas que eu tentava trazer esse foco e não consegui. Infelizmente, hoje eu fico muito feliz de ver o quanto as empresas elas já estão extremamente focadas, né? Já estão se empenhando, né, de fato. E elas são cobradas por isso. Né? Então, acho que elas agora é quase que obrigatório ali elas mostrarem responsabilidade social. Então, assim, e aí depois, quando eu saí dessas várias empresas, super infeliz, eu lembro que eu conversava com a minha mãe, e a minha mãe é terapeuta, né? Então, ela sempre me deu, assim, uma luz. E eu falava, eu não sei qual que é meu problema, né? Porque eu já trabalhei em grandes empresas importantes, com um bom salário, e tô sempre triste, sempre infeliz. E aí, conversando com ela, conversando com um outro coach também, eu comecei a perceber que eu estava indo para o lado errado da coisa, né? Então, eu achava que eu queria uma grande empresa, multinacional, um grande salário, mas não, na verdade, para mim, o melhor seria estar numa empresa pequena, que tivesse esse valor, né, humano. E aí, quando eu cheguei nessa conclusão, por obra do destino, eu lembro que eu assinava a Cato, aquela Cato online, né? online de receber as vagas, e eu nunca nem abria, porque
não sei, assim, eu tava empregada, aí esse dia eu falei, deixa eu abrir, vai, pra ver o que tem aqui. E aí tinha essa vaga na Abrale, que era essa ONG de câncer. E, nossa, me veio, assim, um sentimento, um brilho nos olhos, borboletas, né? O frio na barriga. Falei, gente, é isso que eu preciso. Me veio, e aí eu liguei pra presidente, nem conhecia. Falei, olha, eu quero, essa vaga é minha. E aí, na época, ela não me deu a menor atenção. Falou, tá bom, manda seu currículo, né? Vamos ver no que dá. E aí, no fim das contas, eu participei do processo e acabei entrando. E era super nova, eu entrei com 23 anos, era uma vaga de gerente, então ela tinha ficado muito em dúvida. Ela até comentou comigo, ela falou, olha, gostei muito do seu perfil, mas estou em dúvida, porque você é muito jovem, né? A gente estava entrevistando pessoas. Mas ela resolveu dar uma chance e essa experiência foi maravilhosa, assim, me abriu muito a cabeça, me trouxe aquela plenitude, aquela satisfação que eu buscava em outros lugares e não encontrava. E aquilo fez tanto sentido para mim que eu mergulhei de cabeça e logo virei diretora e cuidei de várias áreas. E aí eu estava contando, né, que essa ONG, ela cuidava dos pacientes com cânceres do sangue. E aí a gente tinha um comitê médico-científico e esses médicos falaram pra gente, olha, vocês cuidam, né, dão tanto apoio para esses pacientes com câncer do sangue, por que vocês não passam a atender também os pacientes com doenças mieloproliferativas, que são doenças do sangue e que estão completamente abandonadas, não tem ninguém que está dando um apoio para elas? A gente falou, tá bom, né? Eu nunca nem tinha ouvido falar em doença mieloproliferativa. Mas, há muitos anos antes, quando eu ainda era adolescente, eu tinha alguns sintomas que eram muito estranhos e que eu já tinha ido procurar um monte de médicos de várias especialidades diferentes. Eu fui, assim, mais de 10 médicos e não recebia um diagnóstico, até que uma vez, depois de 12 anos, eu recebi um diagnóstico. E aí o médico me falou, olha, você tem uma doença que chama mastocitose, uma doença extremamente rara, não existe tratamento, só tem um caso publicado no Brasil, então, assim, fique sabendo que você tem isso, mas não tem o que fazer. E, assim, sempre foi muito angustiante, né? Saber que eu tenho uma coisa que pode ficar muito grave, progredir para câncer, e não ter, não ter tratamento, não ter apoio, não ter outras pessoas que passam por aquilo. E aí, quando esses médicos falaram pra gente, olha, vamos começar a trabalhar com as doenças mieloproliferativas, eles passaram a mandar um monte de informações sobre essas doenças, e aí, uma delas era a minha, a mastocitose. Uma coisa assim que eu nunca imaginei. Né? E aí, no fim, a ONG que eu trabalhava passou a dar suporte para esses pacientes por sorte, né? Que eu não acredito que foi sorte, né? Por destino mesmo, na hora que eu falei para os médicos, né? Eu falei, olha, uma dessas doenças eu tenho. O médico, eu lembro que ele até falou assim, não, você não tem. Eu falei, eu tenho. Ele falou, imagina, você não tem. É extremamente rara, assim, deve ter tido algum erro de diagnóstico, ou você está se confundindo. Né? E aí eu fiz de novo a biópsia de medula óssea e sim, confirmou o diagnóstico. Realmente. E aí eu passei a participar de um estudo clínico. Então, assim, conheci vários outros pacientes que daí eles foram buscando por todo o Brasil. E para mim foi muito importante ter tido esse acolhimento, né? Poder participar de um estudo que estava estudando a minha doença, apesar de não ter muita informação. Conhecer outras pessoas que têm a mesma coisa que eu, né? Não me senti um ET. E aí, começou a vir essa vontade cada vez maior. Eu já estava há 8 anos na Abrale. Já tinha adquirido uma experiência muito grande na área da saúde, na área de políticas públicas, como realmente fazer a diferença, né? Conseguir essas transformações que são tão importantes. E aí começou a me dar essa vontade, né? De, poxa, por que não abrir alguma coisa minha que eu possa ajudar outras ONGs, ajudar outras pessoas, não só de cânceres ou doenças do sangue, ajudá-las a não se sentirem abandonadas pelo sistema, porque foi assim que eu me senti. É muito ruim, né? Quando você tá nessa ainda mais situação. Com um diagnóstico desse, né? É tão raro, assim. Quantas pessoas não passam por isso, né? Muitas, então, é muito importante. Exatamente, né? Tem milhões de pessoas com doenças raras no Brasil, no mundo, né? Então, todas que passam por isso. Então, assim, como a gente garantir um sistema menos desigual, que, né, trate todo mundo da maneira que a gente deveria receber esse tratamento. Então, é por isso que a gente luta. E eu tenho essa experiência e as minhas 2 sócias também têm experiências difíceis nessa seara, né, de saúde. Uma delas teve câncer, a outra perdeu o pai por conta de um câncer. Então, nós 3, a gente se identificou nesse sentido, né? De, poxa, vamos fazer a diferença. A gente tem bastante conhecimento, vamos levar isso, vamos ampliar.
É né? literalmente a males que vem para o bem, né? Porque com Exatamente. tudo isso vocês conseguiram se unir e, em prol da sociedade, fazer algo que realmente é muito importante. Lu. Né? E assim, hoje a gente já ajudou mais de 22 milhões de brasileiros desde a nossa Nossa. fundação, que foi em Nossa. 2017. Então, é muito gostoso, né? A gente É. saber que aquele sonho lá atrás, né? Com Que certeza. aquela esperança, né? Que a gente tinha do poder de transformação das pessoas, hoje a gente conseguiu de verdade, né? Concretizar. A gente consegue mostrar para as pessoas que nós temos voz e que a nossa voz muda tudo. Né? E assim, e literalmente, a voz de cada um de nós pode fazer a diferença, porque às vezes a gente fala, ai, não, eu não vou perder meu tempo dando a minha opinião, depois ninguém vai ler, isso não vai dar em nada, e não é verdade. Né? O governo, nesse caso, assim, o governo ele é obrigado a escutar a nossa opinião, a levar em consideração. Né? Depois a gente pode, inclusive, se muita gente participa da consulta pública e aí o governo decidir não incorporar, a gente pode bater ali na porta, né, dos tomadores de decisão e falar, vem cá, o que aconteceu? Né? A gente mostrou que tinha demanda da sociedade, por que não deu certo? Né? E aí E cobrar continuar, realmente, né? cobrar, que é o que você falou, né, Lu? Assim, a gente tem as eleições, mas assim, a participação social ela não pode acontecer a cada 4 anos, Não. né, na votação. Então, assim, a gente precisa exercer a nossa cidadania, exercer o nosso poder de participação social. Às vezes, né, as pessoas falam, ai, nossa, que coisa chata, política, mas não é política, é a Tem que nossa vida. participar. É. É a nossa vida, né? E quanto mais a gente participa, melhor vai ser o país que a gente vive, porque senão realmente a gente deixa na mão do Sim. outro. E quais são as próximas consultas públicas que você tem, além da vacina? Você já tem alguma outra também, Carol? O governo, ele abre assim, meio que de sopetão. E aí a gente corre para trabalhar. Claro que a gente fica Entendi. sabendo com alguma antecedência já, algumas que a gente sabe que eles já estão avaliando. Mas a consulta pública em si abre meio que assim, eles publicam no Diário Oficial e aí no dia seguinte abre. Aí, entendi. Então, mas, por exemplo, a gente sabe de uma outra que eu acho que também interessa bastante para esse público aqui, que é a de hemorragia pós-parto. Então, uma mulher morre, uma a cada 4 mulheres morrem por conta de hemorragia pós-parto no Brasil, e especialmente no Norte e Nordeste. Nossa, não sabia. Deus, que número alto. É um número alto. E assim, e o pior é que uma condição, né? Uma questão que poderia ser prevenida. Então, assim, é um número muito alto se a gente for pensar que existe prevenção. E hoje, né, toda mulher já recebe, apesar da gente não saber, eu nem sabia, não sei se você sabe, Lu, Ingrid, mas assim, é uma coisa que o anestesista, na hora do parto, ele já coloca na gente, né, já injeta junto um medicamento que é justamente para prevenção de hemorragia pós-parto. Só que esse medicamento que hoje está disponível, ele precisa de refrigeração, então tem alguns hospitais em especial chegar até no o interior, no norte, interior, pois não é. tem refrigeração, então assim, ele já perde ali o seu efeito. E mesmo assim, ele tem um período de funcionamento, de eficácia, que ele não é tão longo, né? Então, a mulher, ela pode ter hemorragia no parto, mas ainda depois de 2 dias, ainda é possível ter. E aí, esse remédio, ele não faz mais efeito. Então, agora, o SUS vai avaliar a inclusão desse medicamento. Agora, vocês me desculpem que agora, como falei assim de cabeça, eu também não lembro se é pelo SUS ou pelos planos de saúde que vai começar essa avaliação. Mas vai ter essa avaliação de inclusão deste medicamento, que é um medicamento que não precisa de refrigeração e que ele tem esse efeito mais duradouro, mais prolongado. Então, assim, é uma coisa que também é extremamente importante para a gente conseguir garantir esses partos mais seguros, conseguir garantir a segurança das mães. E, de novo, né, envolve toda uma família quando a gente fala em mãe, porque Com certeza. perder uma mãe... Essa já está aberta também para as ainda mães? Não. Essa, na verdade, ela não está aberta, mas o que a gente já está fazendo é uma petição. Então, se a pessoa entrar ali no site da Colabore com o Futuro, eu vou até pegar aqui o link depois direto. fala como é que a gente pode achar, onde acessar. Porque no primeiro momento, assim, o que a gente tem, o que a gente está pedindo é para as mães, ou mães não, né? Qualquer pessoa que se solidarize com essa causa, que elas assinem a petição dizendo que elas são a favor dessa prevenção durante o parto, né? E da prevenção da hemorragia pós-parto. E aí, assinando essa petição, a gente já tem esse documento para mostrar para o governo. Olha, a gente tem demanda da sociedade, a sociedade entende que isso é importante.
E aí a consulta pública vai abrir em breve, e aí a gente começa a divulgar, e todo mundo que assinar a petição, a gente consegue depois mandar o questionário, a notificação, né? Olha, tá aberta a consulta pública, Vá agora lá, é hora de preencha. participar. É Ó, então, isso. peraí, deixa eu falar certinho aqui, peraí. No SUS mesmo, partos mais seguros no SUS. Então, a pessoa ela pode assinar a petição, que é bit.ly/peticão pelas mães, né? Petição Tá. pelas mães, mas sem acento. Aí ela vai cair na página da petição. Super fácil assinar a petição, assim, colocar o nome, telefone, e-mail e envia, né? Tá. E aí ela já vai estar sendo uma pessoa que vai estar sendo contabilizada ali naquele número de pessoas. Essa a gente começou também, assim, há muito pouco tempo. E aí, quanto mais pessoas assinarem também, melhor, porque daí a gente mostra que isso é prioridade. Lógico. E aí, Sim. depois, quando a consulta pública for aberta, a gente avisa também essas pessoas que a gente entende que se interessam por esse tema para que elas possam participar da consulta pública. E, assim, toda hora, né? O governo abre consulta pública pelo SUS, pelos planos de saúde, não só na área da saúde, não só para incorporação de medicamentos, tem essas outras ferramentas de participação social. Então, é muito importante A gente que fica atento, entrem, né? né, nas redes sociais da Colabore com o Futuro, no site da Colabore com o Futuro, se aprofundem, né, nesse tema. Além da consulta pública, o que mais que eu posso fazer? Como mais eu posso contribuir? A consulta pública, assim, 5 minutos você contribui. Tem outras coisas que demandam um pouco mais de tempo, um pouco mais de esforço, né? Mas, assim, todo mundo, de alguma forma, pode contribuir, nem que seja assinando uma petição, que é uma coisa Lógico. extremamente rápida e faz já muita diferença. Então, assim, vamos juntos lutar, né, por uma saúde melhor no nosso país, que a gente Importantíssimo. O juntos trabalho a de gente vocês consegue. é essencial. Eu aprendi muito aqui agora, viu? Eu não sabia dessas Nem plataformas, nem do acesso. Eu acesso o Gov muitas vezes para fazer alguma coisa de documentação, Então. né? Que a gente acaba precisando fazer. E agora sabendo disso. Ou seja, a gente nunca pode reparou, participar. né? Não nem Exato. imaginava que isso tinha no acesso A Gov, gente né? pode participar não só como eleitor votando nas eleições, mas também participar efetivamente aí, né? Votando numa petição dessa, né? Numa consulta Cobrando, pública, tem os cobrando portais da realmente. transparência, né? Tem o sistema de informação ao consumidor, que a gente pode solicitar a informação. Ah, eu quero saber quanto foi gasto, sei lá, nessa construção aqui que eu tô achando que foi gasto demais. Não tô entendendo há quanto tempo, né, que tô vendo aqui ser construído. Ah, quanto... E aí manda a mensagem pro governo, o governo é Sim. obrigado a responder. Olha, Tem alguns dados que a olha gente só. não precisa nem pedir, que já estão ali no portal Já da estão- transparência. Então, assim, é muito importante, né? A gente acompanhar, a gente ver o que está acontecendo. O país é nosso. é lógico. É nossa, a gente está pensando para os nossos filhos, netos, para as próximas gerações, né? certeza. Então, Ô, Carol, tá terminando. Infelizmente, nosso suporte foi bem bacana, mas fala pro pessoal da consulta pública 45, porque vai estar terminando, né? Então, todas as mamães, não só mães, quem quiserem acessar, onde elas acessam, aonde achar o Colabore Futuro, passa o Instagram, o Até que site, dia, né? até que dia, tudo para Tá, ela. então essa consulta pública específica da Isso. vacina hexavalente para prematuros, ela vai até o dia 30 de junho, pouquíssimos dias. Agora, mamãe. Então, melhor não deixar para depois, porque depois esquece, depois o filho chama. Rápido, gente, não Então, percam é. tempo, hein? Então, melhor já se organizar, porque em 5 minutinhos, né? Aproveita que o filho tá na escola, antes de acabarem as férias, que fica mais fácil de ter um tempinho, É já isso. faz a contribuição até o dia 30. Então, tem que entrar no bit.ly/hexavalente. Esse é o link que tá também nas redes sociais da Colabore, tem Facebook, Depois tem você TikTok, passa pra gente tem colocar no pódio Instagram. das mames para Tá. também ficar mais Isso. certo, né? Para Legal. elas. Assim, a Colabore é Colabore com o futuro. Tanto no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Facebook. Colabore com o futuro. E o site é www.colaborecomofuturo.com. Então, lá, se não pegou o link, se não decorou, lá tem todos esses links. Tem um vídeo tutorial, se a pessoa ficou em dúvida de como acessar o Gov, a gente tem um vídeo tutorial só isso é mostrando como bacana. acessa o Gov. Uhum. Tem outro vídeo tutorial específico dessa consulta pública da vacina hexavalente, explicando como preencher o formulário. Mas é muito intuitivo, porque são perguntas ali Sim. que você vai responder. E todo mundo é capaz de responder. Exatamente. Super fácil, né? Mas às vezes tem uma pergunta ali, se você é médico, você quer fazer alguma contribuição técnica sobre os estudos clínicos? Não, né? Aí a pessoa fala, eu não sou médico, eu não vou responder. Não, é só escrever, não sou médico, não tenho. Né? E se é médico, também aproveita e participa, Claro, né? se é Dê sua médico, contribuição com também, né? certeza. E quanto mais pessoas participarem e tiverem experiências relevantes, né? No caso de Sim. médicos, que provavelmente tem um monte
de bebês que já tiveram alguma complicação por conta das vacinas que são oferecidas hoje, né? Ou, enfim, toda essa experiência conta muito depois para o governo poder tomar essa decisão. Então, é importantíssimo, participem. Temos poucos dias. Não temos ainda muitas contribuições nessa consulta pública, o que é uma pena. Então, está precisando, estamos precisando. Agora é a hora das mães arregaçarem as mangas, se unirem. Vamos fazer barulho com isso daí, hein? Espalhar nos grupos de WhatsApp, postar no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais, para que todo mundo participe, né? Que é tão importante. Com certeza. Obrigada, viu, Carol, pela sua agradeço, foi participação muito no Obrigada, Pod. Carol. Sucesso e parabéns pela atitude aí com a Colabore com o Futuro, viu? Linda história, né, Ingrid? Sensacional. Uma pessoa que realmente está contribuindo para o mundo melhor. Obrigada, E parabéns Carol. vocês por esse Obrigada. podcast. Tantas mães que precisam, né, de acolhimento, de informação. Eu mesma, quando tive minha filha, não foi fácil. São tantas dúvidas que surgem, né? Que muitas. acontecem. Eu tô no meu quarto, na minha quarta filha aqui, mas ainda tenho Ainda dúvida. tem dúvida, Ainda né? tenho toda hora. Toda hora eu tô aprendendo uma coisa nova. É assim, né? E a ideia do Pod das Mames é essa, de passar realmente informação para as mamães. Muito E legal. essa é uma muito importante. Obrigada, gente. Até mais, até o próximo. E fiquem ligadinhos na gente no Spotify e também no YouTube, não é isso, Lu? É isso aí. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau.